Olá! No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência sobre visitar um campo de concentração. Olá, tudo bom? Se é a sua primeira vez no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui nós falamos um pouquinho de cultura retrô. Bem, eu gosto bastante de história e sempre que eu viajo eu procuro montar os meus roteiros baseados nesses lugares super interessantes para conhecer. E um lugar que eu sempre tive muita curiosidade de conhecer é um campo de concentração. E agora em abril eu estava viajando pela Europa, passei pela Alemanha e vi que, quando eu estava montando meu roteiro, que bem próximo de Berlim existia um campo de concentração chamado Sachsenhausen, que fica numa cidadezinha chamada Oranienburg. É bem fácil de chegar lá. Eu lembro que eu estava em frente ao portão de Brandeburgo, peguei o metrô e depois fiz baldeação com um trem e que vai direto nessa cidadezinha que eu falei, e depois é só pegar um ônibus e tipo uns 10 minutos depois você já tá lá. O lugar hoje em dia é um misto de memorial e museu e a entrada é gratuita. O que eu acho que vale a pena é contratar um guia para ele te explicar melhor sobre todos os lugares, enfim, uma visita guiada eu acho que vale bastante a pena. Óbvio que não tinha guias em português, mas tinha guias em inglês e espanhol. Mas também, se você preferir, você pode fazer a sua visita sem nenhum guia, por conta própria mesmo. Esse campo foi criado em 1936, ou seja, antes de começar, de fato, a Segunda Guerra Mundial. E ele foi muito importante porque ele foi tido como um modelo a ser seguido para futuros campos. Ou seja, fariam experiências e o que desse certo lá seria copiado, exportado para os outros campos. No início, a prisão só recebia presos políticos, mas ao longo da guerra ela foi recebendo outras pessoas também que eram indesejáveis pelo regime nazista, como por exemplo pessoas que seguiam a religião de Testemunha de Jeová, homossexuais, ciganos, negros, judeus, obviamente. No período da Segunda Guerra, o campo chegou a receber mais ou menos umas 200 mil pessoas. E dessas pessoas, muitas, obviamente, não resistiram e morreram de frio, de fome, de várias doenças e também pelos trabalhos forçados que eram obrigados a fazer. O uniforme que eles recebiam era assim, você já deve ter visto em muitas reportagens, né? Tipo, era só como se fosse um pijama listrado. Então, quando era muito calor, era uma coisa insuportável, e no frio era impossível, chega a ser bizarro, né? Uma pessoa com uma temperatura de mais ou menos, sei lá, teve um inverno muito duro, inclusive, que se eu não me engano foi em 1942, que as pessoas com aquela roupa tinham que suportar temperaturas muito abaixo de zero. Então era realmente quase que um milagre a pessoa conseguir sobreviver a isso. Ao mesmo tempo, vários oficiais moravam no campo, né, inclusive levando a própria família. Então também teve várias festas regadas a muito luxo. Inclusive o guia fala que uma das esposas dos oficiais, ela falou que esse período vivido no campo tinha sido o melhor período da vida dela, porque ela nunca foi tão feliz. Já em 1945, ou seja, uns 3 meses após o fim da Segunda Guerra, ele passa a se tornar um campo soviético, conhecido como campo número 7 e depois como campo número 1. Inclusive, ele se tornou o maior nessa zona de ocupação soviética e isso durou até mais ou menos 1950. Pelos cálculos dos historiadores, nesse período soviético passaram por lá mais ou menos uns 60 mil prisioneiros e pelo menos uns 12 mil não saíram com vida. Já em 1993, com a queda do Muro de Berlim, a reunificação das duas Alemanhas,
o campo passou por uma reestruturação e se tornou um museu aberto à visitação até os dias de hoje. Eu achei muito importante visitar esse lugar, porque apesar, né, de ser uma experiência nem um pouco agradável, e assim, é nítido, é muito palpável, a energia do lugar, assim, ela é muito forte. Isso é quase um consenso de várias pessoas que visitaram, que voltam de lá assim, realmente, você volta deprê. Mas mesmo assim é importante visitar esses lugares, né? Acho que a mesma energia que eu senti lá foi a energia também quando eu fui em Nova York e visitei a parte lá do onde teve o desabamento dos prédios de 11 de setembro. É realmente muito pesada, mas necessária. No dia que eu fui estava fazendo muito frio, mas muito frio mesmo, assim, já estava quase temperatura abaixo de zero. Então a visita também já foi um pouco difícil em relação a isso, até porque eu não gosto muito de frio. Na verdade, não gosto muito não gosto nem um pouco. Então já foi um pouco complicado. Mas a sensação de você ver pessoalmente o lugar que teve a Marcha da Morte, que foi quando eles tinham que esvaziar já o campo e as pessoas já estavam naquelas condições péssimas, né? Tipo, raquíticas, mal conseguindo andar. E os soldados, quem não conseguisse andar, eles simplesmente fuzilavam e continuavam a mandar marchar. Você vê também os trilhos de trem, né, de quando os prisioneiros chegavam. Tem, você vê os fornos crematórios, a enfermaria onde eram feitas experiências, as torres de vigilância que eram totalmente cercadas com os muros com o arame farpado, os paredões de fuzilamento. É realmente indescritível você estar lá vendo de perto isso. Claro que pessoas mais sensíveis, de repente, não se sentem muita vontade de visitar, porque realmente é, é tenso. Mas acho que vale a pena você colocar no seu roteiro se você estiver ali perto de Berlim. Agora, uma dica que eu dou é fazer como eu fiz, deixar essa visita para o último dia da sua viagem, porque quando você volta de lá, você volta assim com mil pensamentos, sabe? Como isso realmente foi possível de acontecer e também depois disso, quantas outras guerras nós continuamos tendo no mundo, né? Então, um momento de reflexão assim bem punk. Mas eu recomendo fortemente a visita. E hoje eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!